Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à RP Faz. Eu sou Ronaldo Pellegrinelli, profissional especialista em reforma e manutenção residencial. Na videoaula de hoje eu vou estar demonstrando como é que se faz a manutenção, a troca do refil desse bebedouro purificador da Electrolux. Para a gente comprar o refil corretamente, nós precisamos identificar através dessa etiqueta ou do manual do usuário o modelo correto para fazer a compra do refil. Nesse caso é o PE11X. Então o cliente comprou o modelo PE11X para a gente estar fazendo a troca do refil. Aqui atrás nós temos a mangueira de alimentação que fica conectado nessa curva. Um pouquinho mais para o lado aqui nós temos essa tampinha do dreno, que essa tampa é da água do reservatório. Temos essa arruela azul que faz com que a mangueira não solte, tá bom? E mais ao lado direito nós temos o fio de alimentação do bebedouro. Para fazer a troca do refil, nós vamos utilizar essa ferramenta aqui. Ela se chama cabeçote. Se você não tem ela ou perdeu, que ela vem junto com o aparelho quando compra, chama cabeçote para limpeza de filtro. E você compra ou procura ela pelo modelo e coloca cabeçote e coloca o modelo que você vai encontrar essa peça. Aqui nós temos o filtro ou o refil que o cliente comprou. Existem algumas marcas no mercado, tem que ser compatível com o teu aparelho, ok? Então agora a gente vai demonstrar o procedimento de montagem, procedimento de higienização. Para você saber se é o momento correto de fazer a troca, normalmente a cada 6 meses essa luzinha vai acender no bebedouro, demonstrando que é o momento correto de fazer a troca do filtro. Aqui atrás a gente pressiona e a tampa salta, para ficar fácil para a gente abrir a tampa. Aqui dentro, nessa etiqueta amarela, está a informação de que para que se tenha um bom funcionamento de higienização, a cada 6 meses deve-se fazer a manutenção e a troca do filtro. E eu vou estar demonstrando para vocês aqui todo o procedimento. Se a gente observar aqui, nós temos duas entradas aqui, ó. A do lado direito, que fica um pouquinho mais para baixo, que tem esse botão de reset, é o refil que nós vamos substituir. Desse lado esquerdo aqui, esse botão branco que fica mais para cima é a parte que nós vamos retirar para fazer a higienização da água que fica nesse reservatório aqui, ó, que é a água gelada e a água fria. Para isso, nós vamos primeiro fechar o registro ou a torneira, no seu caso, se tiver uma torneira que envia água para o bebedouro. Fechando o registro, nós vamos para o procedimento de remoção do refil. Para fazer a remoção desse refil é muito fácil. No sentido anti-horário, movendo-se para a esquerda, a gente vai fazer como se fosse desrosqueando ele. Notem que ele vai saltar um pouco para cima. Depois ele até tenta descer de novo como se fosse encaixar. Aí a gente retira o refil. Verifica se a compatibilidade com o refil novo que vamos instalar, tá bom? Para ver se não comprou o refil errado. Feito a compatibilidade, nós vamos pegar o refil novo. Agora nós vamos fazer o processo de higienização desse refil. Para isso, a gente vai utilizar o cabeçote para limpeza de filtro. Se você não tem essa ferramenta ou perdeu, é importante para fazer a higienização essa ferramenta. Não dá para fazer sem ela. Então nós vamos pegar o cabeçote e vamos rosquear ela no sentido horário. A gente gira ela no sentido horário até perceber que ela travou no refil. Assim que ela travar, nós vamos fazer o procedimento de limpeza do filtro. O filtro precisa ser limpo, ele vem novo, mas ele precisa ser limpo. Vamos passar água por dentro desse filtro. As informações de entrada e saída, ela vem em inglês. Do lado in, entrada, out, saída. Com o registro ou torneira devidamente desligado, essa mangueira vai parar de alimentar o bebedouro. Nós vamos pegar essa mangueira
que sai dessa parte que está com essa arruela azul, e vamos conectar na parte na parte azul do bebedouro, para que possamos fazer a limpeza e higienização desse filtro, para que possamos utilizá-lo novamente no bebedouro. Para fazer a remoção dessa mangueira aqui, nós vamos remover a arruela de pressão azul que fica nesse condutor de alimentação, nessa curvinha. A gente retirando esse anel azul, a gente vai notar que existe uma outra arruela interna. Basta a gente pressionar essa arruela interna para que a gente consiga sacar a mangueira, que ela é feita por pressão. Quanto mais você pressiona, mais ela fica firme. Quanto mais você puxa, mais ela trava. Mas para sacar a mangueira, a gente tem que apertar aqui, ó. Viu? Apertou, ela já solta a mangueirinha. Agora basta conectar essa mangueira na parte do cabeçote. Para isso, lembrando que o registro ou torneira tem que estar desligado, senão vai ficar vazando água nessa mangueira, que é a mangueira de alimentação. Então a gente pega o refil na parte em inglês aqui, né, que é a entrada do cabeçote. Nós vamos conectar a mangueira, nós vamos introduzir a mangueira até travar. Vou colocar aqui na bancada que fica mais fácil de demonstrar para vocês e filmar ao mesmo tempo. Então a gente coloca ele, introduz a mangueira, só basta pressionar. A hora que você pressionar, você vai perceber que ela entra até encaixar. Quando ela encaixa, ela já faz o travamento, porque ela é travada por pressão. Quanto mais você pressiona, mais trava. Quanto mais você puxa, ela não retira. Feito isso, agora nós vamos fazer o procedimento de passar a água para fazer o processo de limpeza. Olhando no manual, o manual pede para que se faça uma limpeza passando pelo menos 10 litros de água no filtro, no refil, para fazer limpeza, tá bom? Então, para fazer isso, eu gosto de utilizar um balde, já que tem uma régua de 10 litros. Então, eu faço a água circular para que a limpeza ocorra. Com ele devidamente no local e no balde, é só fazer a abertura do registro ou da torneira que a água vai começar a circular. Notem, pessoal, a água escura que sai do refil quando ele é novo. Então, por isso que é muito importante fazer o processo de limpeza e higienização antes de utilizar. Já vi pessoas sem esse conhecimento utilizar o filtro direto de fábrica sem fazer esse procedimento. Isso não é correto. Aqui nós temos o carvão ativado, que faz o processo de filtragem. Então, esse procedimento é um procedimento que o manual, que o fabricante aconselha a fazer. Eu gosto de virar a peça, movimentar a peça nesse processo de limpeza. O manual não fala sobre isso, mas eu gosto de utilizar, porque essa peça ela costuma funcionar virada, de cabeça para baixo. Então eu gosto de movimentar e gosto de virar a peça de cabeça para baixo. Para mim, acredito que a limpeza fique bem melhor, tá bom? Então a gente faz essa água circular da quantidade correta que está no teu manual aqui, no teu manual. Então a gente faz essa água circular, vira tudo. Aqui eu vou acelerar o processo, pessoal, vou cortar aqui, e não tem necessidade de mostrar todo esse processo para vocês. Basta circular a quantidade de água correta para que a limpeza aconteça, ok? Após circular toda a água, a gente nota que a água já fica mais clara e todos os fluidos que existiam dentro do refil, eles saem, restando apenas água levemente turva, mas praticamente já própria para o consumo. Toda a água que passar agora por dentro do refil instalado já é uma água própria para consumo. Para sacar a mangueirinha do cabeçote, nós temos essa peça azul onde conectamos a mangueira. O que a gente faz? A gente pressiona, levemente a gente pressiona e consegue retirar a mangueira facilmente, ok? Uma dica de sustentabilidade é utilizar a água do reservatório aqui para limpar o quintal, para irrigar o jardim, porque realmente consome-se muita água. Agora a gente retira o cabeçote e o filtro já está previamente pronto para a gente fazer a instalação.
a gente introduz ele no interior do filtro e rosqueia no sentido horário, até perceber que ele fez um clique, uma trava, na verdade uma trava. Tem alguns que fazem o clique, outros você sente apenas a trava. Se a gente observar aqui do outro lado, depois de travar aqui, desse outro lado, nós temos essa outra tampa. Essa outra tampa, ela se refere a esse armazenamento aqui embaixo, onde nós temos esse dreno. A gente retira essa tampa de dreno, no sentido anti-horário, a gente torce e retira essa tampa. A gente tem esse fechamento com uma espécie de silicone para fazer a vedação dessa água armazenada. No sentido anti-horário, a gente dá um giro. Tá vendo a seta que demonstra? Sentido horário trava, no sentido horário destrava. A gente retira ela e nós vamos ter acesso a esse furo. Através desse furo, a gente consegue fazer a higienização da parte do reservatório. Então, a água que fica nesse reservatório aqui é toda a água que fica fria ou gelada. Então, essa água ela fica armazenada por muito tempo nessa galeria. Daí, então, para a gente fazer a higienização, a gente utiliza uma colher de chá de vinagre de álcool. Em alguns manuais fala sobre o vinagre de álcool e o poder da limpeza do vinagre de álcool. Então, a gente coloca aproximadamente 5 ml aí, adequadamente, para que essa higienização aconteça. Após colocar esse vinagre de álcool, a gente aguarda um tempo para a gente conseguir fazer o trabalho de higienização interno através da mistura do vinagre com a água do reservatório. Feito isso, a gente pode aguardar de 5 a 10 minutos até que o vinagre faça a ação necessária da higienização. Após esse efeito, com a água que está armazenada aqui, a gente já pode fazer a retirada dessa borrachinha de vedação do dreno. Para fazer a remoção dessa tampinha de silicone que faz o fechamento do dreno, é muito fácil. Basta a gente encaixar a mão e puxar. Essa água que está saindo aqui, pessoal, essa água é a água que a gente colocou o vinagre de álcool. Então, após de 5 a 10 minutos, já ocorreu o processo de higienização. Basta a gente aguardar que toda a água passe pelo dreno, até escoar toda a água que está no reservatório. Lembrando que a torneira do registro fica fechada, sem estar alimentada pela mangueira ainda. Então, toda a água fica saindo. Aqui um pouquinho acima, nós temos essa gradinha. Essa gradinha, a gente pode retirar ela e fazer uma pré-limpeza. Essa gradinha aqui, para fazer a limpeza dela, eu já gosto de utilizar a própria água que está sendo drenada com o vinagre de álcool. Então, a gente pode fazer um enxágue nessa própria vasilha com água, para não desperdiçar água. Faz toda a limpeza, que essa grade não suja muito. É uma grade do sistema de ventilização contínua que tem no aparelho. Então, faz toda a limpeza corretamente. Já é uma forma de sustentabilidade para que não perca muita água que se faz no processo de limpeza desses aparelhos. Após ter feito o processo de drenagem e higienização, nós vamos para o processo de montagem novamente. Então, a gente encaixa a gradinha. Agora a gente pode fazer o fechamento do dreno, depois que toda a água com o vinagre de álcool saiu. Com a tampa de silicone devidamente encaixada, fazendo o total fechamento, agora a gente pode colocar a tampa do dreno. Essa tampa a gente gira no sentido horário até ela fazer o travamento, que ela é apenas para segurar essa borrachinha vermelha. Ela não tem um papel de vedar, apenas de segurar a tampinha de silicone no local. A vedação é feita pelo silicone. Agora nós vamos fazer o encaixe da mangueira de alimentação, que é a mangueira que é ligada no registro. Essa mangueira ela é muito fácil de encaixar. Conforme a gente pressiona ela tem um sistema de quanto mais você empurra, mais ela trava. Quanto mais você tenta puxar, mais ela breca para não sair.
Só que nós temos também aquela arruela de pressão azul do começo do vídeo. Após travadinho, a gente coloca a arruela de pressão novamente, para que a mangueira não saia quando a gente pressurizar através da abertura da torneira ou registro. Agora a gente já pode fazer a abertura da torneira ou do registro. E agora também a gente pode ir para a etapa final, que é a parte de resetar o filtro. Mas antes de fazer o reset do filtro, eu tenho um procedimento que eu gosto de fazer aqui para pessoas que têm sensibilidades a gosto e sensibilidades a sabor. Como a gente utiliza o vinagre de álcool, tem pessoas que têm a sensibilidade ao gosto e percebe o gosto da água no começo do uso. Então, para isso, eu indico que se tire pelo menos meio litro da água gelada e meio litro da água fria. Para isso, basta a gente clicar o botão da água gelada e aguardar que a água saia. O processo demora um pouquinho porque o armazenamento está enchendo a parte do filtro. Então esse processo demora um pouco, mas basta aguardar e fazer a retirada do primeiro meio litro da água gelada. Feito isso, retirando meio litro da água gelada, nós vamos repetir o processo no armazenamento da água fria. Finalizando o processo de retirar a água do reservatório da água gelada e da água fria, nós já estamos prontos para fazer o reset do filtro. Para fazer o reset, a gente segura o botão pressionado até notarmos que essa luz que fica vermelha ou laranja, dependendo do aparelho, vai começar a piscar. Após ela piscar, ela já vai identificar o filtro novo e vai fazer a estabilização. Feito isso, a instalação já está concluída e o filtro já está pronto para o uso. Para você que acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigado. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Construção, reforma e manutenção residencial, tudo muito bem explicado em espécie de videoaula. Sou profissional especialista no segmento há 20 anos. Aqui no canal você encontra tudo didático, tudo muito bem explicado. Obrigado por assistir a mais esse vídeo. Um abraço e até breve.